Bom dia, bem-vindo à Igreja Batista Rocha Firme, aqui em Nova Brasília, ao nosso culto online. Gostaria de compartilhar uns pensamentos da Palavra de Deus hoje de manhã e agradeço o privilégio. Espero ser breve. Tem sido uma grande bênção ver a maioria das pessoas cooperando com o distanciamento social. Surpreendentemente, em todo o mundo, distanciamento social não é algo novo. A segregação de pessoas com a doença da lepra é uma prática antiga do Levítico. Achei muito interessante que as empresas de Joinville tivessem que fechar suas portas por 7 dias. Achei isso muito interessante, porque esse é o prazo designado pelo sacerdote levita para o leproso. Veja o que diz o livro de Levítico, capítulo 13, versículos 4 e 5. O Moisés escreveu: "Mas se a mancha na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga ao seu parecer parou, e na pele não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Eu só achei isso muito interessante, a comparação, como eles estão fazendo isso hoje, por 7 dias. E eu acredito que esse prazo é porque a maioria das doenças muda ou altera no 7º dia. O que é distanciamento social e qual é o seu propósito? O distanciamento social ou distanciamento físico é um conjunto de ações de controle de infecções não farmacêuticas destinadas a impedir ou retardar a propagação de uma doença contagiosa. O objetivo do distanciamento social é reduzir a probabilidade de contato entre as pessoas portadoras de uma infecção e outras que não estão infectadas, de modo a minimizar a transmissão e, finalmente, a mortalidade. O distanciamento social tem sido a prática usual durante esses tipos de pandemia e tem se mostrado muito eficaz. Durante a epidemia de poliomielite em 1916, na cidade de Nova York, quando houve mais de 27 mil casos e mais de 6 mil mortes devido à poliomielite nos Estados Unidos, com mais de 2 mil mortes somente na cidade de Nova York. Os cinemas foram fechados, as reuniões canceladas, as reuniões públicas eram quase inexistentes e as crianças eram advertidas a não beber em fontes de água e instruídas a evitar parques de diversões, piscinas e praias. São as coisas que estamos vendo acontecer hoje em nossa região. A epidemia foi anunciada oficialmente em junho de 1916 e uma equipe especial foi reunida sob a autoridade do Dr. Simon Blattez. Estamos vendo isso também hoje em dia. Ele era do Departamento de Doenças Preventivas do Departamento de Saúde da cidade de Nova York, com ampla autoridade para colocar em quarentena os infectados pela poliomielite e instituir medidas de higiene pensado para retardar a transmissão da doença. A poliomielite era uma doença pouco compreendida nessa época e os esforços oficiais para conter sua disseminação consistiam principalmente em quarentenas, fechamento de locais públicos e uso de desinfetantes químicos para limpar áreas onde a doença estava presente. Clínicas especiais de poliomielite foram estabelecidas em vários locais da cidade para o tratamento e quarentena de pacientes. Então,
Por que estou compartilhando esse tipo de informação no culto hoje de manhã? Uma razão é porque é da natureza do homem não gostar de ser forçado a fazer esse tipo de coisa, fechar seus negócios, cessar todas as atividades esportivas, proibir ir ao trabalho, proibir reuniões sociais. As queixas contra as autoridades são muitas. E é em parte porque nenhum de nós jamais experimentou esse tipo de situação. Portanto, desejo encorajá-lo, indicando que as autoridades estão seguindo medidas eficazes historicamente. Isso é o que funcionou nesses tipos de casos no passado. Outra razão é porque é da natureza do homem inclinar-se para o negativo. E muitos entram em pânico em tempos tão sombrios. E quero encorajá-lo, salientando que, assim como outras vezes, isso também passará. Vamos seguir os regulamentos designados impostos a nós com paciência, o tempo todo reconhecendo que do Senhor vem a vitória. E não vamos permitir que o diabo nos incomode com temor. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, ou seja, uma mente sã. Como cristãos, devemos ser o testemunho de que o Senhor quer que sejamos em todas as circunstâncias. Jesus diz que nós, os crentes, somos o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Nós, os crentes em Cristo, somos presenteados com uma incrível oportunidade de brilhar, como fomos projetados para brilhar. Jesus continuou dizendo que vós sois a luz do mundo. Quando a luz se aproxima da escuridão, a escuridão desaparece. Agora, você pode estar se perguntando, como pastor devemos testemunhar para os outros quando devemos praticar o distanciamento social? Boa pergunta. Verdade, as pessoas podem não querer que você e eu chegamos perto deles agora, nesses dias, mas ainda temos nossos contato normal com os nossos que estão próximos. Seja através de uma rápida visita pessoal ou nas mídias sociais. Seja o sal e a luz para aqueles a quem você está próximo. Compartilhe uma palavra de Deus e o Evangelho com eles. Dê-lhes esperança, mostrando-lhes que você tem esperança. Embora obedecemos àqueles que governam sobre nós, nossa esperança não está no governo. Nossa esperança está no Senhor. Embora pratiquemos os regulamentos de segurança impostos, nossa segurança não está em nós, nem nós mesmos. Do Senhor vem a vitória. Talvez haja alguém assistindo esta manhã que nunca tenha experimentado essa esperança de que falamos. E todo crente nascido de novo também já esteve nesse lugar. Mas um dia, algumas coisas que Jesus disse nos deram essa esperança. Naturalmente, ninguém quer ser infectado por esse vírus e morrer. Mas esse medo não existe no verdadeiro crente nascido de novo. E é por isso, Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Todo verdadeiro crente, em algum momento da sua vida, percebeu que nada podia fazer para merecer sua salvação em Jesus. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em um de seus discursos recentes,
o vice-presidente dos Estados Unidos pediu ao povo americano: se você não está sentindo nenhum sintoma do vírus Covid-19, evite fazer o teste. E ele pediu isso para que houvesse uma abundância de suplementos médicos pela duração desse risco. Em essência, as pessoas que não estão doentes não precisam de um médico. Da mesma forma, uma pessoa que não está perdida não precisa ser salva. Além disso, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, significando, somente pecadores podem ser salvos. Se você nunca experimentou essa esperança da qual falamos, ouça o que a palavra de Deus diz. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você gostaria de experimentar a esperança de que estamos falando hoje? Você pode. Jesus é o único caminho para o Pai, o céu. E Ele prometeu que todo aquele que vier a Ele como pecador será salvo. Isso é, será, não talvez, é afirmado, será salvo e experimentará essa esperança. Deus abençoe, irmãos.